Olá, prezados estudantes, prezadas estudantes, eu sou o professor Dr. Alex França e vim apresentar para vocês o programa do componente curricular Seminário Temático 2. Então, esse é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula em vídeo, e eu vou apresentar para vocês algumas informações do planejamento desse componente. Bom, vamos começar primeiro com a ementa. A ementa descrita pelo programa diz que essa disciplina ela se propõe de atividades seminais elaboradas em perspectiva interdisciplinar e articuladas a temáticas próprias da contemporaneidade. Então, é uma disciplina que dialoga com outras disciplinas. Então, o foco importante desse componente é justamente a perspectiva interdisciplinar. E ela vai abordar diferentes temas, como inteligência artificial, redes sociais e educação, a relação do livro didático com as diferentes tecnologias, orientações curriculares, parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, então essa questão dos documentos nacionais da educação e temas afins. Para os fins elencados, serão desenvolvidas atividades de extensão que promovam um diálogo desses conhecimentos com a comunidade sob a orientação e supervisão docente. Então, esse componente pretende justamente fazer essa articulação entre a teoria e a prática. É um componente de 60 horas, a gente tem 30 horas dedicadas à parte teórica, 30 horas dedicadas à parte prática. E uma das possibilidades de atividade prática, como a própria ementa diz, é justamente algum tipo de atividade de extensão que pode ser promovida pelos estudantes. Os objetivos desse componente: analisar e discutir os impactos da informação e da comunicação no contexto atual da sociedade em rede, desenvolver habilidades de leitura de novos códigos das tecnologias de comunicação, utilizar os documentos oficiais da educação brasileira, como os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares ou orientações curriculares, mas principalmente a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento mais atualizado em relação às orientações acerca da educação, do funcionamento, da estrutura e da própria questão dos conteúdos que devem ser trabalhados nas disciplinas e em cada série, cada ano letivo. E identificar relações interdisciplinares entre a linguagem literária e as tecnologias. Então, um diálogo entre a literatura e as diferentes tecnologias. Então, a gente também vai ter um momento dedicado a isso. Em relação à metodologia, vocês vão ter acesso ao material bibliografado, então vão ser textos que vão ser disponíveis para vocês, além das videoaulas, os nossos encontros virtuais e o acompanhamento dentro do todo o sistema do AVA. Em relação às atividades avaliativas, então o que foi pensado para esse componente? Vocês vão ter 3 atividades avaliativas online, que vocês vão desenvolver e vão compartilhar no próprio Moodle. A primeira é uma resenha descritiva e crítica ou um book talks, né, que é justamente esse formato de resenha em vídeo, do livro Polegarzinha, do Michel Serres. Então, esse é um dos primeiros livros que a gente vai trabalhar no curso, é o primeiro texto que a gente vai trabalhar, que é o livro Polegarzinha, do Michel Serres. E aí, a partir da leitura desse livro, vocês vão desenvolver essa primeira atividade online, que é a resenha descritiva e crítica. Vocês vão ter disponíveis para acesso e também para tirar dúvidas e tal, vocês vão ter as orientações de como fazer essa resenha descritiva e o próprio modelo para que vocês possam desenvolver essa atividade. E vocês vão ter também alguns modelos de resenhas feitas desse próprio livro, que estão disponíveis na internet. Então, essas resenhas elas vão servir de parâmetro, de orientação para vocês em relação a essa atividade. Não é para copiar algo que já foi feito. Vocês vão utilizar como parâmetro esses modelos de resenha que já foram feitas e publicadas em relação a esse livro do Michel Serres, e aí vocês vão desenvolver a resenha de vocês. Essa atividade, a sugestão é que ela seja em grupo. A segunda atividade é uma ficha de leitura, e aí vocês também vão ter um modelo já definido do que é essa ficha de leitura,
É uma espécie de fichamento, mas é um fichamento com algumas informações que são pedidas, e aí vocês vão seguir o modelo que vai ser disponibilizado. É, Essa ficha de leitura vai ser com base em um dos capítulos do livro Cybercultura, do Pierre Levy. Essa atividade ela é individual, então vocês também vão ter acesso ao livro na íntegra, e aí nessa parte vocês vão escolher qual capítulo vocês querem fazer a ficha de leitura. Nós vamos trabalhar no curso com um capítulo, que é o primeiro capítulo do livro, que vocês vão fazer a leitura desse capítulo, que vocês podem optar em fazer já a ficha de leitura com base nele também. Mas, a princípio, vocês podem escolher qualquer capítulo do livro para fazer a ficha de leitura. Então, é apenas um capítulo do livro do Pierre Levy que vocês vão fazer a ficha de leitura. Essa atividade ela é individual. A terceira atividade avaliativa online, vocês têm duas opções. Vocês vão escolher uma dessas duas opções. Por quê? Porque tem duas opções. Porque, como eu disse, na própria ementa do curso, ele prevê alguma atividade de extensão para a comunidade, né? A própria ideia de extensão é justamente levar algum tipo de conhecimento, de atividade para a comunidade. Então, eu estou propondo uma atividade que esteja próxima dessa perspectiva da ementa. Mas tem que ver também a questão da viabilidade, se vai ser possível realizar essa atividade. Então, por isso que vocês têm duas opções. Uma que seria mais teórica e uma que seria teórica e também prática. A primeira opção é um glossário temático acerca de temas que vão ser discutidos ao longo do curso, como inteligência artificial e educação, redes sociais e educação, multiletramentos e multimodalidades na educação. Então, esses são alguns temas que a gente vai discutir nessa disciplina. E aí vocês vão elaborar um glossário, e aí também vão ter todas as orientações de como elaborar esse glossário. São 10 verbetes, e vocês vão escolher os verbetes e vão construir um enunciado para cada um desses verbetes, que tem a ver com os temas que fazem parte aqui do programa do curso. Então, vocês produzem esse glossário com 10 verbetes, os enunciados com as referências, algo que vocês vão construir em relação ao que vocês compreenderam também acerca desses termos, e aí vocês vão construir enunciado, fazer toda a parte da referenciação. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é um planejamento de uma oficina, que aí vocês vão escolher algum desses temas também, pode ser inteligência artificial e educação, por exemplo, e aí vocês vão elaborar uma oficina, tá? Nessa parte aqui é a parte teórica da oficina, e na segunda parte vocês vão executar essa oficina. Então, recapitulando, a gente tem 3 atividades avaliativas online: a resenha descritiva e crítica do livro Polegarzinha, a ficha de leitura com base em um dos capítulos do livro do Pierre Levy, e a terceira atividade avaliativa são 2 opções: ou glossário temático ou planejamento de uma oficina temática, né, com base em algum dos temas do curso. Bom, então essas são as 3 atividades online. As atividades presenciais, nós temos 2. A prova escrita, individual, e aí vocês vão ter os conteúdos acerca, alguns conteúdos do curso, né, ao longo do curso, vocês vão ser selecionados para a avaliação, essa prova escrita individual. E a segunda atividade presencial são 2 opções, que aí vocês também vão escolher: ou seminário ou a oficina. Essa segunda opção da oficina, ela está conectada com o planejamento da parte online. Então, por exemplo, quem optar em fazer o planejamento de oficina vai executar a oficina na prática. Então, uma proposta de avaliação online está conectada com uma proposta de avaliação presencial. E aí, quem for escolher essa opção vai ter que verificar justamente a viabilidade, né? Onde é que vocês vão executar essa oficina? O tutor vai poder acompanhar e avaliar essa oficina, a depender do local? Então, tudo isso precisa ser planejado para verificar se essa proposta vai ser viável. Caso não seja viável, aí a equipe opta pelo glossário como atividade online
e como atividade presencial pelo seminário. E aí, como é que vai funcionar o seminário? Lembrando, nós vamos trabalhar com o livro Cybercultura, do Pierre Levy. Durante o curso, nós vamos ler apenas um texto, um capítulo desse livro, como atividade regular, né, de leitura, né, do roteiro de leitura da disciplina. Mas para o seminário, a gente tem outros capítulos que vão ser trabalhados no seminário. Então, durante o curso, nas aulas, a gente vai ler apenas um capítulo desse livro. Mas para o seminário, outros capítulos do livro vão ser trabalhados por cada equipe. Se não me engano, são 6 capítulos que eu selecionei, além do principal que a gente vai ler e discutir em sala. Vocês vão ler e vocês vão, como leitura obrigatória. Para o seminário, tem outros textos que aí vai ser leitura para cada equipe. Cada equipe vai ficar com um capítulo e aí vai se dedicar à leitura daquele capítulo específico. Então, dentre as duas opções, a equipe vai escolher se vai fazer a oficina ou se vai fazer o seminário. Então, também tem todas as observações e explicações em relação aos seminários e às oficinas, ok? Então, em relação às atividades presenciais, a gente tem duas atividades. A prova escrita, com base em conteúdos do curso, e ou seminário ou oficina. Essas duas propostas são em grupo. A prova é individual, mas o seminário ou a oficina vai ser em grupo. Então, o grupo vai decidir qual dessas duas opções é a que vai executar. Se é o seminário com base no capítulo do livro do Pierre Levy, ou se é a oficina, que vai ser justamente a culminância do planejamento que vocês fizeram dessa atividade na parte 1 da avaliação, que são as atividades online, atividades avaliativas online. Ok? Então, seguindo aqui, conteúdo programático. Então, esses são alguns conteúdos que vão compor o nosso componente curricular. A informação e a comunicação no contexto atual da sociedade em rede, as novas tecnologias da informação e comunicação, leitura e letramentos. Então, a gente vai falar sobre textos multissemióticos, textos multimodais, hipertexto, as novas tecnologias da informação e comunicação e os documentos oficiais de educação, como as diretrizes ou orientações curriculares, os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. E, para fechar, práticas inovadoras na educação através das novas tecnologias da informação e comunicação. Por exemplo, redes sociais digitais em educação, livro didático e as TICs, inteligência artificial e educação. E aí, pensando, a gente vai discutir esses temas de uma forma abrangente, mas também a gente vai tentar fazer algumas convergências pensando no contexto da língua portuguesa. Então, por isso, a discussão sobre leitura, sobre letramento, os impactos dessas tecnologias da informação e da comunicação na leitura, na escrita. Então, a gente vai associar falar também um pouquinho da relação da própria literatura com as tecnologias da informação e comunicação nesse contexto atual. Então, assim, também fazer essa conexão com a nossa área, que é a área de letras. Programação de leitura. Então, nesse tópico aqui, eu vou elencar os livros que vão ser trabalhados, né? Quer dizer, a bibliografia básica do curso. E no programa do curso, vocês vão ter isso mais detalhado. Aí vocês vão encontrar quais são os textos de cada um desses livros que vocês vão ler. Quer dizer, não são os livros na íntegra. Porque aqui, no caso, a gente tem alguns livros que são livros completos. Mas dentro de cada livro, vocês vão ler um capítulo, alguns capítulos específicos. Então, esse detalhamento vocês vão encontrar no próprio plano da disciplina, no plano de curso que vocês vão ter disponibilizados. Então, a gente vai trabalhar com o livro Polegarzinha, do Michel Serres. Esse é o único livro que vocês vão ler na íntegra. Não é um livro muito extenso, é um livro de leitura muito fácil, muito acessível. Então, esse é o único livro que vocês vão ler na íntegra. Então, é o primeiro texto que vai ser lido. Aí, na sequência, a gente vai trabalhar com o livro Cybercultura, do Pierre Levy. Nesse caso, vocês vão ler obrigatoriamente apenas um capítulo, que é o primeiro, é o capítulo de abertura,
Isso também já está descrito lá no plano de curso. E os outros capítulos é o que eu falei, vão servir para a ficha de leitura ou seminário. Aí tem um outro livro chamado Redes Informatizadas de Comunicação, que é de autoria do Márcio Vieira de Souza, que a gente também vai ter um capítulo, se eu não me engano, um capítulo desse livro também para leitura e reflexão. O quarto texto é uma revista, Hipertexto e Gêneros Digitais, que tem vários artigos. A gente vai trabalhar com 2 artigos dessa revista, que também estão elencados lá no plano de curso. Educação Fora da Caixa, que é um livro organizado pela Clarissa Teixeira e o Márcio Souza. A gente vai trabalhar com 1 ou 2 capítulos desse livro. Mídias Digitais, Redes Sociais e Educação em Rede, organizado pelo Márcio Souza e o Camille Glidio. Também é um livro e a gente vai trabalhar com 1 ou 2 capítulos desse livro. E o último, que é o Desafio da Educação em Rede, organizado pelo Giovanni de Farias e o Márcio Souza, que também a gente vai ter ali alguns capítulos que vão ser trabalhados ao longo do curso. Então, essa é a nossa bibliografia básica, e aí vocês vão ter as informações mais detalhadas sobre quais são os textos desses livros que vão ser lidos no próprio programa do curso. Orientações gerais, extremamente importante. Não deixe de ler o material da disciplina. Então, esse curso ele é montado com muito cuidado, com muita atenção. Tem toda uma preocupação mesmo do professor em selecionar quais são os livros que vão ser lidos, o que se espera que o estudante consiga aprender dessas leituras, a qualidade desses textos, a relevância desses textos, a atualidade desses textos. Então, não adianta ter todo esse trabalho de planejamento se vocês não fizerem a parte de vocês também. Então, é fundamental que vocês leiam os textos que foram indicados, que compõem o programa desse curso, que é uma bibliografia mínima acerca de temas tão importantes, tão relevantes, e também não deixar de fazer as atividades. Então, a gente tem uma quantidade de atividades que é uma determinação do próprio colegiado, né, de letras, mas também há uma importância na proposição dessas atividades. São atividades diferentes, que têm propósitos diferentes, e então por isso que é fundamental que vocês façam as atividades. Todo o material que vai ser disponibilizado para vocês, eles são muito bem detalhados, muito autoexplicativos, mas caso ainda vocês tenham alguma dúvida, vocês podem consultar o próprio tutor ou a tutora do seu polo e, no último caso, também vocês podem entrar em contato com o próprio professor, comigo, e aí vocês têm acesso ao meu e-mail também, que consta lá no plano de curso, e aí vocês podem tirar dúvidas. Mas as atividades avaliativas, todas estão muito bem explicadas, tem um modelo para cada uma das atividades, então, mas ainda assim, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com o tutor ou com o professor. Essas aqui são as referências que eu comentei, que vocês também encontram no próprio plano de curso, as referências principais do curso, e agradeço aí a atenção de vocês e desejo desde já que vocês tenham bons estudos, que vocês consigam se dedicar, organizar o tempo de vocês para as leituras, para a execução das atividades, para a construção do conhecimento, para compartilhar esse conhecimento que está sendo construído. Então, que seja realmente uma experiência muito produtiva ao longo desse semestre. Um abraço e até a próxima aula.